Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você, futuro biólogo, bióloga, licenciado, professor de biologia ou o público externo também que está nos acompanhando na nossa disciplina de metodologia científica e história da ciência. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Essa é a aula de número 13. Encerrando as nossas dicas de redação científica, vamos falar sobre a discussão e as conclusões de um trabalho científico. Vamos lá? Na última aula, a gente viu algumas dicas de como escrever o material e métodos e os resultados do seu trabalho científico. Vimos então que para essas duas sessões, a gente vai apenas escolher aqueles métodos e os resultados que fazem parte da história do nosso artigo ou do nosso texto. Então, a gente vai selecionar apenas as informações que vão ser extremamente importantes e que dão suporte para as conclusões do nosso trabalho. E a gente vai aprender e conhecer um pouco mais sobre isso hoje, essa sessão que são as conclusões. Vimos, então, que esse material e métodos ele é importante para mostrar que seu trabalho foi feito, seguiu todas as normas e os protocolos, que geralmente são aplicados para obter certas evidências e mostrar certas evidências. Então, essa sessão mostra a confiabilidade dos teus resultados e dos teus dados. Então, a gente viu algumas diquinhas, né, bem legais de evitar jargões de laboratório, descrever tudo com o máximo de precisão possível, porque tudo isso deve ser, então, a pessoa quando vai, né, ou outras pessoas, quando pegarem seu trabalho, deverão conseguir reproduzir aquilo também e alcançar resultados semelhantes ou os mesmos resultados. E os resultados, então, vão ser as evidências propriamente ditas, evidências empíricas, que vão dar suporte para suas conclusões. Então, eles vão seguir aquela mesma lógica que a gente viu referente a o que faz parte da história do seu artigo, que eu já comentei anteriormente. Existem diversas formas de você apresentar seus resultados. Figuras, tabelas, números e com imagens, desenhos esquemáticos e apresentei também para vocês na última aula algumas ideias de como vocês podem escolher a melhor forma de apresentar os resultados também. E finalizamos com algumas dicas de como construir figuras e tabelas e também como redigir a parte escrita dos resultados de um trabalho científico. Na aula de hoje, a gente parte para as dicas finais. Dicas agora das últimas sessões do texto científico. Porque, afinal, né, o que são as conclusões? O que é a discussão? O que uma diferencia da outra? Então, o que são, né, essas duas coisas? Por que a gente tem que discutir os nossos resultados? E qual a importância da discussão dos nossos resultados? Como fazer tudo isso? O que eu vou colocar ali? Tudo isso a gente vai ver hoje. Vocês já ouviram falar da discussão do tipo fofoca? Se não, vocês vão conhecer também na aula de hoje para a gente evitar esse tipo de discussão. E há umas dúvidas bem comuns. O que eu incluo ainda na minha discussão? Será que eu falo de limitações do meu trabalho? Eu incluo sugestões? Então, tem várias pessoas que têm muitas dúvidas em relação a isso. E nós vamos tentar conversar também sobre isso na aula de hoje. Eu venho com essa pergunta, então, para a gente discutir e começar a conversar um pouco sobre as conclusões. Mas, afinal, né? São conclusões ou é conclusão e discussão? Uma está dentro da outra? Como é que isso funciona no final das contas? Então, as conclusões, elas vão aparecer obrigatoriamente na discussão de vocês, ou do trabalho científico. Porque a gente vai ver daqui a pouco qual é a função da discussão. Ela valida as nossas conclusões. Então, para a gente validar, a gente tem que primeiro apresentar essas conclusões. Então, quando o tópico conclusões for solicitado para vocês, nas normas do TCC, ou em algumas revistas científicas também, lembrem que esse tópico, a função dele vai ser apenas ressaltar e destacar as conclusões ou as principais conclusões do seu trabalho. E você pode apresentar da forma como você achar melhor. Ou em forma de tópicos,
ou em formato de texto direto, lógico, um seguindo o outro. Uma dica que eu gosto de dar para muitos dos meus alunos é: tente ir respondendo os objetivos de vocês de uma forma mais ampla e depois você vai afunilando. Igual você geralmente escreve objetivo geral, então você responde aquele seu objetivo geral e depois você vai respondendo os seus objetivos específicos, ou no formato de tópico ou no formato de texto, sem necessariamente fundamentar e justificar essas tuas conclusões, porque isso você vai fazer depois na discussão do seu trabalho. Então lembrem-se que as conclusões, elas serão a essência do trabalho científico. Tudo que a gente desenvolve na ciência, ou para encontrar, né, para reproduzir o nosso trabalho, é para a gente chegar nas nossas conclusões. Então, tudo inicia, né, na curiosidade, você faz sua pergunta, desenvolve, então, a sua ideia de trabalho, elabora seus objetivos, faz o planejamento da sua pesquisa, coleta seus dados, analisa para, então, finalmente você chegar às suas conclusões. Então, elas vão ser ali o ponto-chave, o core ou o centro do seu trabalho científico, a essência dele. Então, as conclusões, elas explicam os elementos e os fenômenos do mundo. É diferente dos resultados. Então, por quê? No resultado, você apresenta a evidência empírica e as suas conclusões vão ser as extrapolações, as interpretações que você vai fazer usando a sua base empírica, ou seja, aquilo que você conseguiu obter ao longo do seu trabalho, mais outras informações que já estão disponíveis também na literatura. Quando você for escrever suas conclusões, caso esse item seja solicitado de forma separada, ou mesmo caso você vai colocar isso ao longo da sua discussão, lembre-se sempre de focar em responder o fenômeno que você está buscando explicar. E não foque no local. Então, a gente tem esse hábito de focar na nossa amostra, focar com medo de fazer essas nossas generalizações. Mas lembre que você obteve seus resultados para conseguir chegar a generalizações. A ciência é feita de grandes generalizações. Então, a gente precisa extrapolar, pensar fora da caixinha. Afinal, as revistas internacionais estão procurando conclusões que poderão ser aplicadas em diversos organismos, em diversas localidades, e não nada muito local e muito pontual. Será que eu incluo recomendações nas minhas conclusões? Não é muito recomendado colocar isso, não, né? Então, a gente vai discutir isso quando a gente falar também ali da discussão do trabalho científico. É quando você pretende fazer recomendações, o ideal é que exista um item à parte para isso no seu trabalho científico, assim como não devemos fazer sugestões e falar de estudos futuros, muito menos de limitações nas suas conclusões. Foque e se limite apenas a apresentar aquilo que você conseguiu generalizar ao longo da sua pesquisa. E o mais importante, não inclua citações nas suas conclusões. Por quê? Assim, se você coloca isso, você está matando totalmente o seu trabalho. Você está dizendo, mostrando que aquela conclusão que você chegou não pertence a essa ideia, não pertence a você, e sim a um outro autor. Então, na maioria das vezes, e na maioria dos artigos e textos científicos, as conclusões elas vão aparecer dentro da discussão de um trabalho. Então, a discussão ela vai ser um trecho que mostra como que os autores chegaram àquelas conclusões do estudo a partir das suas evidências. Portanto, lembre-se que a discussão ela já vai ser um texto argumentativo nessa direção. Ela vai tentar mostrar para você que aquelas suas ideias são verdadeiras. E como você vai mostrar, né, ou validar as suas conclusões, se você não apresentar elas primeiro? Então, por isso que muitas vezes vai ficar até repetitivo ou repetido as suas conclusões que estão dentro da sua discussão e caso você apresente ela em um tópico separado no seu texto científico. Tá? Então, não se preocupe, você vai acabar fazendo isso caso te solicitem. Repete mesmo, tá bom?
Então, por isso que toda a conclusão vai aparecer na discussão. Aí a gente passa para esse ponto super importante, né? Mas afinal, já que uma está dentro da outra, as duas são a mesma coisa em muitos casos, o que é a discussão? Já dei uma dica de que é o ponto ou local onde você vai argumentar e mostrar que suas conclusões são verdadeiras. E aí vocês vão ouvir muita gente falando ou ensinando vocês, até orientadores em muitos casos, de que, né, a discussão é o local onde é feita a comparação dos seus dados com os dados da literatura. Então, nunca, né, pensem dessa forma, por favor. A discussão não é uma mera comparação. Ela é uma sessão de argumentação. Por isso que é importante a gente entender a construção de argumentos, como argumentar, como justificar, né? Porque isso vai ser muito importante na hora de vocês escreverem a discussão. E por essa falha, né, de metodologia científica, que muitas vezes a gente acaba tendo muita dificuldade na escrita da discussão e tornando isso um bicho de sete cabeças. Mas lembrem, não é uma mera comparação dos dados. A discussão vai ser esse local em que você vai demonstrar que as suas conclusões são verdadeiras. Você mostra para o seu leitor que aquilo ali é válido e para você mostrar isso, você vai ter que apresentar algo que você conseguiu ao longo do seu estudo, ou seja, você vai recorrer às seções do material e métodos e dos seus resultados e a elementos que já estão na literatura. Então, por isso que as pessoas confundem com essa comparação. Na verdade, a gente usa a literatura para fundamentar as nossas conclusões. E como eu vou começar a escrever a discussão do meu trabalho? Essa também é uma coisa, assim, um ponto-chave que muitos alunos têm dúvida e que, às vezes, é algo que atravanca um pouco e dificulta a vida dos alunos. Então, inicie com as suas conclusões. Então, apresente a sua principal conclusão, tente delinear dessa forma, e depois você vai justificando cada uma dessas suas conclusões, sua conclusão principal e as suas secundárias. Então, nesse primeiro parágrafo, é como eu geralmente digo, reconte a sua história, né? Volte ali do início, inclua um breve resumo das suas conclusões, ressalte os diferenciais do seu estudo. O que seu estudo está trazendo de novo? Quais são as aplicações que ele vai trazer? Você já apresenta logo ali de cara. Por quê? Em muitos casos, quando um leitor pega o seu artigo científico ou seu texto, ele vem, né? Lê o título, aí às vezes ele lê ali o resumo, depois ele pula ali para material e métodos, em alguns casos, e resultados para ver as imagens, e aqueles mais afoitos já vão de cara ali no primeiro parágrafo da discussão para saber exatamente aonde você chegou e como você chegou ali. Então você não precisa detalhar ali totalmente ali naquele início, apenas fundamente o leitor, semelhante como a gente faz nas aulas. Não sei se vocês já prestaram atenção. Na minha aula, o que eu faço? Eu apresento em linhas gerais o que a gente vai discutir no dia de hoje. Então, depois desse geral, você vai, né, de onde você chegou, e aí vai afunilando isso, e então o leitor consegue acompanhar melhor as suas ideias, e ele vai, então, assim, ligando e avaliando a tua própria argumentação. Então, inicie do amplo, de principais generalizações, e depois vai justificando isso aos poucos ao longo do seu texto. E aí depois, né, o que a gente vai fazendo? Valide os seus resultados. É um outro ponto que é importante da discussão e que você vai ter que fazer. Né? Então, tente responder. Meus dados foram similares ao de outros estudos? A variabilidade desses dados, ela, em uma mesma situação, ela está pertinente com a variação relatada por outros autores? Então, nesses dois primeiros casos, especialmente, você vai necessitar de comparações com a literatura. Então, alguns dados seus podem ser inéditos. Né? Então, talvez você não consiga fazer essa comparação direta com a literatura.
especialmente por não existirem estudos ou dados sobre aquele assunto. Então, nesse caso, como você mostrou, né, ou você deve mostrar para o seu leitor, você tem que apresentar fatos que vão demonstrar que aquilo ali é verdade. Tá? Então, você mostra para o seu leitor por que ele tem que acreditar nos seus dados e por que isso sustenta as suas conclusões. E mostrar situações semelhantes, não exatamente iguais ao mesmo caso que você está explicando, vai também facilitar o entendimento. Então, em alguns casos, você também pode mostrar situações de controle e uso de controles, duplo cego. Então, tudo isso te auxilia a validar também os seus resultados ou mostrar ainda que as técnicas que você utilizou para alcançar aqueles resultados foram técnicas válidas e utilizadas em outras áreas também ou em áreas semelhantes. Então, é o momento que você desconfia nos meus resultados. Valide as suas comparações. Né? Então, outro passo. Aqui você vai tentar mostrar se seu delineamento amostral foi feito de forma adequada, se você conseguiu controlar os interferentes. Né? Isso, caso você esteja trabalhando com pesquisas de associação especialmente. Né? Então, quando a gente tem caracterizações, nem sempre a gente vai precisar apresentar tudo isso. E nesses momentos é que a gente tem que ter cuidado com a discussão do tipo fofoca. O que é a discussão do tipo fofoca? É uma simples descrição dos resultados de outros autores, como eu coloquei nesse exemplo aqui. Tá? Então, nós encontramos o valor de x. Mello et al. 2012 mostraram que o valor desse parâmetro também pode ser y. Recentemente, Wilkins et al. 2020 obteve o valor de z para o mesmo parâmetro. Então, dessa forma, quando você apresenta a sua discussão dessa forma, na verdade você está fazendo uma discussão do tipo fofoca. Só está ali jogando e meio que tentando comparar esses resultados de uma forma que você nem está realmente comparando. Então, não apresente essas informações de forma desconexa. Escreva como se você estivesse conversando com o seu leitor. Lembre-se, você cita a literatura para dizer ao leitor, principalmente, onde está a base empírica da informação que você usou. Então, uma dica que muitos autores dizem, né, que você pode utilizar para evitar a discussão do tipo fofoca, e ver se você está discutindo de forma adequada, após cada frase, você pergunta, e daí? Claro que mentalmente, né? Eu até coloquei aqui escrito para vocês. Então, se a resposta fizer sentido, quer dizer que você está discutindo de forma adequada. Se quando você pergunta e daí parece que não fez sentido algum, não respondeu, não justificou a frase anterior, então você provavelmente vai estar construindo uma discussão do tipo fofoca. Então lembre, se as comparações com a literatura vão aparecer aqui na sua discussão, elas são para sustentar algo maior. Então é como você vai dizer, você vai apresentar ali para os seus leitores que os seus dados estão dentro daquilo que é esperado. Para a gente corrigir ou tentar corrigir essa discussão do tipo fofoca, a gente poderia, no caso anterior, por exemplo, escrever ou redigir de outra forma. Esse parâmetro pode apresentar os valores de x, y e z. E aqui você coloca, então, as citações. No nosso trabalho, encontramos o valor de x, demonstrando pela primeira vez que, nas condições do nosso estudo, que esse parâmetro se comporta dessa forma, o que pode significar a presença de estresse. Então, aqui, sim, você está discutindo de uma forma mais adequada. Né? Se você colocar o e daí, você consegue, então, explicar essa primeira frase.
Então, para a gente continuar a nossa discussão, a gente fundamenta as nossas conclusões. Então, o que é fundamentar as nossas conclusões? Então, pense que você já tem, pense aqui como se fosse um teto de uma casa, né? Então, as teorias que estão aqui, ou que já existe, né, as conclusões já apresentadas atualmente, elas são como se fosse o teto da sua casa. E a sua conclusão atual, ela vai ser uma luminária ou uma luz que você vai colocar no teto da sua casa. Só que você não vai colocar uma lâmpada, simplesmente jogar uma lâmpada lá no seu teto. Ela precisa do quê? De um suporte. Então, esse suporte são essas outras evidências da literatura. Então, todas essas evidências da literatura vão dar suporte também para as tuas conclusões, tua conclusão atual. Então, essas conclusões atuais, essa tua conclusão atual, ela vem com as tuas evidências e muitas vezes com algo nunca antes imaginado, né? Porque vão ser as tuas conclusões. E elas podem, então, descartar ou remover daqui conclusões já incipientes, que já existiam na literatura, e também agregar algo novo. Tá? Então, pense sempre dessa forma. Isso é fundamentar as suas conclusões. É mostrar que elas são válidas para aquele momento, naquelas condições, de acordo com o trabalho empírico que você desenvolveu. E aí a gente vem então agora com algumas dicas para a discussão, que eu já havia comentado também nas conclusões. Cuidado com sugestões, né? Tipo, quem sabe seja este, ou usar frases, pode ser isso, pode ser aquilo, talvez seja aquilo. Evite esses termos. Por quê? Discutir não é elocubrar possibilidades. Então, mais respostas e menos especulações. Né? Esse artigo, o artigo científico, o texto científico, ele não é escrito para trazer sugestões. Você, eventualmente, pode vir a fazer uma sugestão ao longo do seu trabalho, mas isso não deve ser o cerne do seu trabalho científico. E também supere as limitações do seu trabalho. Né? Entenda as limitações como um limite, como um recorte, não como uma inviabilização do trabalho científico. Né? Então, um exemplo, né? As suas conclusões elas podem ser válidas para uma população de idosos, mas não para outras ou para outros tipos de material, né? Ou então não para todos. Isso ok, tudo bem. Mas você tem que evitar destruir as suas conclusões e destruir o seu trabalho científico ao ponto de tornar a sua limitação o top do seu trabalho. Né? Então, é como alguns autores dizem, mostre que o copo ele está meio cheio, ele não está meio vazio. E muitas vezes, especialmente quem está começando, a gente coloca as limitações como um grande problema do nosso estudo. Por quê? Nós que fizemos aquele trabalho, mais do que ninguém, sabemos das nossas limitações, sabemos onde nós falhamos. A gente sabe os erros ou aquilo que ficou faltando seja o motivo que for. Mas a gente não pode tornar isso ou dar destaque para isso na nossa discussão e na discussão do nosso trabalho. Tudo bem? Então, no more drama, né? Então, lembre-se disso, não torne a discussão do seu trabalho um bicho de sete cabeças. Como é que a gente, usando as dicas que eu apresentei para vocês, faça leitura de artigos científicos publicados em revistas de alto impacto e por cientistas reconhecidos da sua área. E a partir dali, você vai, então, observar e analisar a lógica que eles estão utilizando naquela discussão. Procure entender como ocorreu a argumentação das ideias e a ligação das ideias naquela discussão. Nunca busque modelos e fórmulas, porque às vezes para um trabalho funcionou muito bem daquele jeito, mas para o seu é totalmente diferente, é totalmente novo. Então evite regrinhas, modelos e fórmulas. Use sempre a lógica. Afinal, ciência também é feita com lógica. E para a gente finalizar, não esqueça do seguinte: hoje nós falamos um pouco sobre as conclusões e sobre a discussão de um trabalho científico.
Vimos que as conclusões, né, elas são a essência de um trabalho. Então, todo o processo da pesquisa científica ele é realizado para que a gente obtenha as nossas conclusões. E toda a escrita do trabalho científico deve ter como base as conclusões que nós obtivemos ao longo da nossa pesquisa. Então, esse deve ser a primeira parte do texto científico que você vai escrever depois, isso se não for um projeto, claro, né? Se for um projeto, você vai começar com as ideias, outras partes. Mas depois que você já finalizou tudo, a primeira coisa que você deve pensar é: a que conclusões eu cheguei? E a partir disso, ir organizando material e métodos, resultados e discussão no trabalho. Nunca devemos incluir, ou não devemos incluir, porque nunca diga nunca, né? As citações nas suas conclusões. Evite ao máximo fazer isso, né? Eu até talvez diria nunca mesmo nesse caso. A discussão, então, vai ser onde a gente também vai apresentar as nossas conclusões. Então, lembrando, quando solicitam para vocês que separem a discussão das conclusões, é apenas para você dar um destaque das conclusões, tudo bem? E você vai acabar, obviamente, tendo que resgatar as suas conclusões ao longo da discussão do seu trabalho. Ela vai validar os seus resultados e tem a função de mostrar também ao leitor que as suas conclusões são verdadeiras e são válidas. E a gente tem que ter alguns cuidados para evitar, especialmente, a discussão do tipo fofoca e não tornar essa parte do texto algo raso e sem argumentação. E sim trazer e agregar ideias novas, mostrar ali, né, como você, como cientista, sabe argumentar muito bem. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido e a gente se encontra na próxima aula.